Oi pessoal, se você ainda não me conhece, o meu nome é Gabriela, eu sou arquiteta e o vídeo de hoje é sobre iluminação sem forro de gesso. Muita gente fica desesperada quando descobre que não vai poder rebaixar o forro da sua casa, mas calma, porque tem solução, tem como fazer uma iluminação incrível mesmo assim. Então bora lá! Muitas vezes não é possível rebaixar o forro devido à altura do pé direito. Isso varia um pouco dependendo da localidade, mas, no geral, o pé direito mínimo por legislação nas áreas gerais é de 2,50 e ali na parte do banheiro de 2,30 m. Então, caso você já tenha um pé direito de laje a laje que seja muito baixo, se você for rebaixar o forro, e às vezes ali para rebaixar o forro você vai precisar de 10, 20 centímetros, dependendo do tipo de iluminação que você vai usar e também das tubulações que passam ali, né? Se você rebaixar essa distância, você já fica com o pé direito super baixo. Além disso, por exemplo, dependendo do tipo de tubulação, se for uma tubulação de ar-condicionado cassete, ou se for uma tubulação de exaustão, você pode até precisar rebaixar mais do que 20 centímetros, e aí fica totalmente inviável a altura do seu pé direito. Por quê? Um pé direito muito baixo, ele pode achatar o ambiente, e aí ele vai te deixar com uma sensação de sufocamento, de que aquele ambiente ali é muito pequeno. Outra possibilidade de não querer ter forro é a economia, porque afinal ele tem o seu custo, né, para fazer o rebaixamento, ou também até por uma decisão de estilo. Às vezes ali num projeto industrial que você quer ter aquela sensação da laje mesmo, do concreto, ou até num projeto mais contemporâneo mesmo para trazer algo diferenciado ali, né, no estilo do projeto. E a primeira e mais importante dica que eu quero deixar aqui para vocês é: desconstrua na sua cabeça a ideia de que um bom projeto de iluminação está todo no teto, porque ele não tá. Dá para fazer projetos incríveis e até alguns lugares é super recomendado que você não tenha iluminação no teto, mas sim apenas iluminação de outras formas. Por exemplo, uma suíte é super interessante você não ter uma iluminação no teto. Então, vou te dar alguns exemplos para ficar mais claro como funciona isso. Então, por exemplo, você pode utilizar as arandelas, que são aquelas iluminações de parede. E elas têm diversos tipos, iluminação que às vezes é um pouco mais geral, que às vezes é um pouco mais focal. Você consegue usar ela na cabeceira da cama, você consegue usar ela na iluminação do banheiro, você consegue usar ela na sala. Enfim, você consegue usar em diversas formas, dependendo ali do estilo dela. Então, é algo super versátil e que fica super interessante nos projetos. Outra iluminação para usar e abusar são os abajures, as luminárias de mesa. Elas também têm diversos estilos, então quando você quer uma luz ali mais indireta, mais aconchegante, você consegue utilizar os abajures ali na mesa de cabeceira, nas mesas centrais, na mesa lateral, ou até em escrivaninha, quando você quer, tipo, uma luz específica para trabalho, né? Então, dá super para utilizar. E uma coisa muito legal dos abajures é que hoje em dia a gente encontra várias opções que você não precisa ter a tomada exatamente no lugar onde você quer deixar ele. Por quê? Existem agora os abajures que são recarregáveis. Então, eles vêm ali com uma entradinha USB, você recarrega, deixa aonde você quer que ele fique, né? Enquanto estiver carregado, e aí quando ele descarregar, é só você ligar ele novamente na tomada, carregar, e você até pode usar ele em vários ambientes, né? Você pode ir carregando ele pela sua casa sempre que você quiser. Então, é uma opção muito legal de ser utilizada. Além disso, você pode utilizar as luminárias de piso, que são luminárias ali maiores, que dão até um peso maior ali dentro do ambiente, né? E o mais legal de tudo é você poder utilizar todas essas iluminações juntas. Então, você misturar uma luminária de piso com uma abajur, aí uma arandela, tudo ali no espaço de uma forma harmônica, vai com certeza iluminar bem o seu ambiente. E por último, você pode também utilizar a iluminação na marcenaria. Então você pode colocar ali uma fita de LED na parte de baixo do armário, na estante, no painel de TV, enfim, em vários lugares, inclusive também nos espelhos. Então você pode colocar uma iluminação atrás de um espelho ou a iluminação na frente, que é muito bom para quando você vai colocar ali numa penteadeira, um espaço onde a pessoa vai se maquiar. Muito útil essa iluminação de frente. Então, também é algo que super deve ser utilizado no projeto. Ah, e um outro lugar onde você também pode iluminar e não é muito convencional é o rodapé.
hoje em dia existem opções de rodapé que vêm com espaço para fita de LED e também fica muito interessante. Alguns lugares eles ainda vão precisar de uma iluminação central, ou até às vezes você gosta dessa iluminação central. Então, ainda assim, existem opções de colocar essa iluminação no teto quando você tem um teto sem forro, né, um teto direto na laje, sem ter que utilizar aquela luminária central super sem graça. E a primeira delas é o roda-teto iluminado. A ideia é exatamente a mesma do rodapé iluminado, então você compra o roda-teto que já vem ali com a cava para a instalação da fita de LED. Outra opção é utilizar as luminárias de sobrepor, como por exemplo os spots. Hoje tem alguns spots até ali redondinhos que eu acho que fica uma graça, fica um projeto super moderno. Você também pode utilizar paflons e o diferencial aqui é saber escolher o paflon correto para o seu projeto, no estilo correto e no tamanho correto. E uma das opções mais conhecidas são os trilhos. E aqui vale dizer que o tipo de spot que você vai escolher para o seu trilho vai fazer total diferença no projeto. Além disso, também altera muito o tipo de desenho que esse trilho vai fazer na sua laje. E você pode utilizar os trilhos tanto colado, né, diretamente ali na laje, ou então eles um pouco soltos, como pendentes mesmo, que também dá um efeito bem legal, principalmente se você quiser algum tipo de iluminação indireta, de talvez jogar essa iluminação para o teto, ao invés de diretamente para o chão. E outro queridinho por aqui são os perfis de LED. E aqui tudo que a gente falou para o trilho vale também para o perfil. Então, o tamanho, o desenho que ele vai fazer, se você quer ele diretamente na laje, se você vai deixar ele como um pendente para rebater a luz para cima, enfim, tem diversas opções. E uma coisa super importante quando a gente pensa no perfil de LED é ver onde vai ficar a fonte desse LED. Então, se vai ser possível passar uma fiação até o quadro de luz, se vai ser necessário comprar uma fita de LED que já seja 110 volts para não precisar ali da fontezinha de 12 para fazer a conversão, ou se ele vai ser possível talvez encaixar no buraco da própria laje ali, ou se tem alguma marcenaria ali perto onde pode ser escondido, enfim, isso é bem importante de pensar na hora do projeto. E além disso, hoje em dia está super em alta a gente utilizar alguns trilhos onde você pode colocar tudo neste mesmo trilho. Então ele pode ter spot, ele pode ter outros tipos de luminária, ele pode ter pendente, ele pode ter perfil, e isso dá uma característica super contemporânea para o projeto e fica incrível. E uma dica super importante quando você for comprar a sua iluminação é, caso você queira que a sua iluminação ela se destaque, você vai comprar uma cor contrastante. Então, por exemplo, se eu quero que a minha iluminação se destaque, eu vou comprar uma iluminação preta, né, com o spot preto, trilho preto, enfim, para instalar na laje branca. Agora, se eu quero que ela suma e a minha laje é branca, eu vou comprar a iluminação também branca. Ou, por exemplo, se o meu teto ali ele é cinza ou preto, ele tem essa vibe mais industrial e eu colocar ali uma iluminação cinza ou preta, ela também vai sumir. Então, é sempre essa coisa de usar a cor contrastante ou não, caso você queira ou não destacar a iluminação. E por fim, a gente tem os pendentes, que podem ser utilizados ali, como a gente comentou, junto com os perfis ou os trilhos, ou até os perfis e trilhos como pendentes, ou também outros modelos, outras formas, e ela pode ser utilizada em vários lugares, como bancada de ilha, em cima da mesa, mesa lateral de sofá, ou até mesa de cabeceira de cama, enfim, tem várias formas também de se utilizar os pendentes. E aí você pode estar pensando, tá, legal, todos esses tipos de iluminação são bonitos, mas como é que eu vou fazer para conectar eles na fiação elétrica, que eu só tenho um furo ali no meio, e distribuir elas pelo espaço todo, né? Então, vamos lá. Então aqui a gente também tem algumas opções. Você pode utilizar canaleta, você pode utilizar conduíte, ou você pode usar fios aparentes com desviadores. Então a canaleta, ela funciona super bem, por exemplo, quando você tem que fazer só uma pequena mudança ali, né? Um espaço bem pequeno para levar a fiação até a luminária, principalmente se for branco com branco. O conduíte ele é um pouco mais grosseiro, ele dá aquela cara mais industrial. Os fios, dependendo do desenho que você conseguir fazer ali no teto, eles ficam super interessantes. E aí, como eu disse, eles vão se destacar ou não de acordo com a cor contrastante que você escolher ou a mesma cor. Mas eles podem ser uma solução muito legal e diferente para o seu projeto.
Porém, todos esses, de alguma forma ou outra, eles acabam que ficam aparentes. Aí você pode me falar, mas Gabi, eu não quero nada aparente de jeito nenhum. Bom, aí a gente ainda tem duas opções. A primeira delas são os cabos plástico-chumbo, que são uma fiação que elas não precisam de conduíte, então elas são mais finas e aí você consegue embutir elas na parte da massa da laje. A segunda opção são as eletrofitas, que são fitas elétricas que você cola na laje e aí depois você passa uma massa e pinta. Mas eu preciso deixar aqui uma observação sobre a eletrofita. Elas não têm norma de referência e elas não têm a aprovação do Inmetro. Portanto, o ideal é realmente utilizar assim só em último caso. E com um eletricista de muita confiança, comprar também uma marca muito boa. Não vale a pena economizar aqui. E elas são super delicadas, e é por isso mesmo que eu recomendo só se for no forro, na laje, né, no teto. Porque nas paredes corre muito risco de alguém esbarrar, bater um braço, um cotovelo, um móvel ali e acabar danificando elas. Então, quando tá no teto, a chance de acontecer alguma coisa ali que danifique elas já é reduzida. Então, entre essas duas opções, eu opto sempre pelo cabo plástico chumbo, mas vale ressaltar, é muito importante você sempre conversar com o eletricista que vai fazer sua obra e ver qual a recomendação dele para o seu caso. E eu espero que essas dicas tenham te auxiliado, tenha dado uma luz aí nas suas escolhas de iluminação da sua casa. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e até a próxima. Tchau!